Olá, queridos alunos e alunas, filósofos e filósofas. Sim, somos todos filósofos por natureza, assim como disse Aristóteles, o ser humano tem, na sua forma de existir, essa busca constante pelo saber. Não aceitando respostas prontas, ele tem essa ousadia natural de buscar o conhecimento. Então, nesse breve vídeo com pinceladas acerca da matéria da introdução da filosofia, passando ali pela definição do que é filosofia, a parte histórica do surgimento da filosofia, paralelo à questão da mitologia, e os condicionamentos históricos, sociais que levam, embora não tenha como especificar pontualmente um fator único do surgimento da filosofia, mas há alguns apontamentos, do comportamento humano acerca da sua existência. Então, o espírito filosófico, ele tem exatamente isso. Ousar saber. Sapere aude. E esse ousar é buscar um conhecimento acerca do mundo onde nós vivemos, um sentido da vida. A filosofia, ela não tem como tarefa ensinar a pensar, pois o pensar é algo inerente, ou seja, já faz parte da natureza do ser humano, e ela vai para um caminho da reflexão. Refletir é pensar sobre o pensar. Existe o Homo sapiens sapiens, o homem o ser humano que sabe que sabe. Ou podemos ir para a máxima socrática, conforme ali a primeira aula, só sei que nada sei. E sabendo que nada sei, eu já sei de alguma coisa, e perante tudo aquilo que pode ser conhecido ou entendido, tudo que nós sempre vamos saber, vai ser muito pouco e devemos continuar nesse movimento de conhecer. Então esse é o espírito filosófico. Então, na sequência, o que é filosofia? Nós temos lá os vocábulos, os dois vocábulos grego, que seria philos mais sofia, que quer dizer amante do conhecimento. Essa é a dimensão do termo. Originado por Pitágoras, onde Pitágoras tinha a fama de ser muito sábio, e um certo dia o rei chega para ele e fala: nossa, você que é tão sábio, eu gostaria de ter essa tua sabedoria. Ele fala: eu não sou sábio, eu sou apenas amante, amigo do conhecimento, da sabedoria. Então, ao longo da história foi desenvolvido esse termo. Paralelamente, depois ganha uma outra conotação, que filosofia é refletir sobre a vida, refletir sobre os acontecimentos da nossa existência. Ao dizer que uma pessoa é amante do conhecimento, é exatamente que aquele que ama algo, ele se aproxima. Dentro da dimensão do universo grego existe o termo eros, que é uma força de atração. Então, aquilo que nós buscamos conhecer ou desvendar o mistério, nós nos aproximamos, nós nos atraímos daquilo para conhecer melhor. E faz sentido. Tudo aquilo que nós não gostamos muito ou não temos muito interesse, nós não estamos atraídos, nós estamos distante daquilo, ou fazemos unicamente pela força do ódio ou da obrigação. Mas o termo filosofia, ele traz esse significado, amigo, que filios, seria amigo, amante do conhecimento. Certo? Essa primeira dimensão. A filosofia surge, então, a que nós estamos estudando na Grécia. Existem filosofias em outros lugares do mundo nesse período da antiguidade,
Nós estamos falando aqui no século IV, século V antes de Cristo, ok? Então, dentro da dimensão do universo grego. Agora, antes de irmos para de fato ali um pensamento filosófico, existe, né, dentro do desenvolvimento da filosofia, da história da filosofia, o conceito de mito, como nós vimos. O mito quer dizer discurso, ok? Tem um pensador alemão, Nietzsche, que vai falar que o mito é um discurso pré-científico. O que seria isso? Na época dos gregos, não existia o equipamento, né, o aparato científico para realizar certas pesquisas e obter, né, os resultados. Então ali eles já queriam entender melhor sobre o mundo. E surge uma linguagem que é também simbólica. E o que seria essa linguagem simbólica, né? A palavra símbolo, né, em grego, quer exatamente dizer unir. Né? Então essa linguagem simbólica traz a dimensão de unir aquilo que se quer saber com uma explicação. Essa é a proposta de uma linguagem simbólica. Né? Trazer união daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou buscando conhecer, por uma linguagem. E nem sempre essa linguagem ela era assertiva. Então podemos dizer que linguagem não assertiva. E essa linguagem não assertiva, o que isso quer dizer? Ao dizer assertiva, não alcançava uma verdade sobre o fato, não alcançava a verdade sobre aquele fato, trazia uma dimensão de fantasia, mas não quer dizer que há uma intenção de mentir. Que pode ser que naquele discurso não havia o conhecimento suficiente para trazer uma explicação concreta e lógica. Por isso que é chamado de linguagem não assertiva. E os mitos dentro da realidade do universo grego, eles tinham uma dimensão moral sobre a conduta do ser humano, né, na vida social. Nós vimos lá o mito de Prometeu, que traz que a dimensão, resumindo a moral da história, que o mito de Prometeu é exatamente a responsabilidade acerca do conhecimento, assim como o mito de Pandora, que também traz a dimensão da responsabilidade sobre os seus atos, e o mito de Atlas, que é a dimensão da responsabilidade do poder. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, o mito de Prometeu é a dimensão da responsabilidade sobre o conhecimento. O mito de Pandora, que toda ação tem uma reação, as consequências de nossas decisões. E o mito de Atlas, aquele que carrega o mundo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ou seja, o viver é um poder. Então, o nosso poder sobre a vida, sobre as nossas decisões, sobre o que nós estamos fazendo, as decisões do dia a dia. Então, existe na origem da mitologia grega, tem as forças primordiais, né, tem fases ali, nós não vamos ver todas essas fases, mas inicialmente o que os gregos, até explicando essa questão de ser pré-científico, eles vão entender que o mundo surge de uma grande explosão. Caos era uma força tão intensa, que o seu pensamento, um certo dia, de tão forte que era o seu pensamento, explode uma ideia, e dessa ideia surge as demais
forças da natureza. Eu acabei de falar de explosão, né? Explosion, Big Bang. Esse é o grande estouro, né? Bang Bang é isso, né? Estouro. Né? Então a grande explosão. Então, de certo modo, os gregos já não que eles acreditassem no Big Bang, mas dentro do discurso deles acreditam que existe uma força primordial na natureza que criaram todas as outras forças. Então, eis aí o início, né, da origem do mundo para os gregos, que é chamado de teogonia, que é a explicação do mundo a partir, né, dos deuses, a partir dos mitos. Aí a pessoa pergunta, mas é verdade isso? E conforme nós vimos, né, que vocês têm que analisar aí a concepção, né, de verdade. A verdade é um fato ou que pode ser intelectualmente, né, entendido. Isso seria a verdade. Você fala, o que é um fato? O fato é algo comprovado, de certo modo, o que pode ser intelectualmente, completei aqui, entendido. Que tem a ver com a inteligência, né? Então esse entendimento, né, de entender sobre a vida, sobre os acontecimentos, né? Então, intelectualmente, né, a capacidade aí de raciocínio, então a verdade ela passa por aí. A pessoa dizer que a verdade não existe, como nós já discutimos, você cria uma nova verdade. Essa verdade não existe, essa é uma verdade. A pessoa diz, não existe verdade absoluta, você fecha o ciclo. Não existe, você criou uma verdade absoluta que não existe verdade absoluta. Então a verdade é aquilo que se pode ser intelectualmente entendido, é aquilo que esclarece, aquilo que traz certeza às nossas dúvidas. Isso seria a verdade. Ou pode trazer mais dúvidas sobre nossas certezas, mas continuamos no caminho à busca, né, de um porto seguro. Então a verdade seria esse porto seguro. Algumas pessoas vão dizer, mas algumas pessoas têm portos seguros mentirosos. É sempre esse paralelo, né? Verdade e mentira. Mas vamos lá. Então, verdade, pedindo no significado, simplificando bem aqui o conceito, é fato ou aquilo que pode ser intelectualmente entendido. E nas civilizações primitivas, essa busca pela verdade tem a ver com o comportamento humano. Aquilo que pode e aquilo que não pode. Isso no período mitológico. E nós passamos aí para um período, né, de transição, né, do período mitológico para a filosofia, que é chamado de período pré-socrático. Aí eu falo, por que pré-socrático? Que veio antes, né, de Sócrates. Né? Eu sou pré-Neymar, porque eu nasci antes do Neymar. Então, nessa sequência, nós vamos agora, saindo dessa questão do mito, nós vamos para o período pré-socrático, que é chamado aí de período cosmológico. É a busca das respostas a partir do cosmos, ou seja, da physis, né, que seria a física presente na natureza, essa física presente na natureza, e assim eles têm o arche, que seria, né, o princípio das coisas. Qual é a força, né, original de tudo? Então eles vão buscar na natureza
que é aquilo que está evidente, que é aquilo que eles conseguem enxergar. Então eles buscam a partir disso. Então esse período de transição, né, mais à frente nós vamos ver quais são esses pensadores. E dentro daqui, dessa transição, temos as condições históricas para o surgimento da filosofia. Então nós temos o surgimento da escrita alfabética, que traz o poder sobre a palavra, né? Aquilo que eu digo é verdade, eu consigo nomear as coisas, o ser humano ele se sente empoderado sobre isso. O surgimento da moeda é um poder sobre as coisas. Com apenas um metal eu consigo determinar o valor da realidade. O surgimento da vida pública, né, que é a política, o poder de organizar o espaço social, não pertence aos deuses essa capacidade da organização do espaço social. Então nós temos essa dimensão. Então as que nós vimos foi o surgimento da vida pública, o surgimento da moeda, a escrita alfabética, né, as navegações, que trouxe uma dimensão de entender que existem outras culturas, né, que entendem e enxergam o mundo de uma forma diferente. Né. Então, no total que nós vimos ali, foram 4. Se vocês também quiserem citar a questão da invenção do calendário, né, também pode colocar essa questão da invenção do calendário. Então, o comércio, as navegações e a diversidade cultural, não precisa necessariamente ser nessa ordem ou descrever dessa ordem. O surgimento da escrita alfabética, o surgimento da moeda, a invenção do calendário e o surgimento da vida pública. Voltando rapidamente na explicação de cada uma, a partir das navegações, os gregos eles começam a ter contato com outras culturas, eles começam a entender que existem outros discursos sobre a origem do mundo. O surgimento da escrita alfabética, o poder das palavras, que é um poder sobre o conhecimento, né? Não cabe aos deuses a dizer ao ser humano que ele deve ou não fazer, cabe ao próprio ser humano. O surgimento da moeda, que é o poder sobre as coisas, de certo modo ele já traz um poder sobre a realidade. A invenção do calendário é o controle do tempo, não precisa mais ficar dependendo dos deuses para controlar o tempo. E o surgimento da vida pública, né? O poder, né? A capacidade de organização social. Polis quer dizer cidade. Então, o ser humano, assim como Aristóteles disse, todo ser humano ele conhece por natureza, todo ser humano é um animal político. Todos nós somos políticos por natureza, pois vivemos dentro de uma sociedade. Certo? E nessa lógica é uma transição. E vamos lá, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Então esse período de transição da mitologia para o período pré-socrático é uma forma de rever o mundo, de reinterpretar o mundo, buscar novas explicações. E o mito pode muitas vezes trazer um pensamento igual. Lembrem da aula lá? Você pensa igual a todo mundo? Quando todos pensam igual, ninguém pensa muito. Então a filosofia traz essa divergência, né, acerca disso. Pensar igual ou pensar identicamente? Igual pode ser na forma de pensar. Identicamente, será que o conteúdo é o mesmo? Então é esse questionamento acerca do ser humano, acerca da vida, certo? E em relação à verdade seria isso. Dentro do universo da mitologia, há uma busca de entender as coisas de forma mais profunda. Não quer dizer que o ser humano ele queira mentir, mas ele está buscando um sentido sobre a vida. A vida não é uma doença sexualmente transmissível, certo? Quem disse isso foi um escritor norte-americano, o Neil Gaiman. Ele até escreveu a obra do Sandman, quem está acompanhando o seriado na Netflix. Mas a linguagem filosófica, ele está trazendo aqui uma metáfora.
Porque a doença em si ela não contém vida, ela alimenta da vida. E a vida ela não é autodestrutiva, a doença é. A vida ela tem um fim. Dizer que nós vamos morrer, que nós temos um fim, que nós dia após dia nós vamos nos decompondo ao longo do tempo, nada mais é mostrando que o ser humano ele tem limite. Se for pensar, tudo tem limite. Nós somos seres finitos. Mas isso é discussão para um próximo vídeo. Eu agradeço pela atenção. Quem tiver dúvida, deixe aí no comentário. Estou à disposição. Sapere Aude.